Bom, aproveitando o nosso retorno, passando algumas informações, o certificado, né, os certificados, os vídeos, apresentações seguirão posteriormente. Né, nós enviaremos um link para o e-mail de vocês para que vocês possam acessar estes dados, né, e essas informações também. Nós vamos realizar, como eu falei antes do Coffee Break, dois sorteios, na verdade o sorteio para 2 cursos com 50% de bolsa do LabGIS no final das nossas palestras agora, nessa parte da tarde, a gente vai fazer esse sorteio para quem está online também. Após o sorteio presencial, nós teremos o sorteio para quem está online também de 2 bolsas de 50% dos cursos do LabGIS, pode ser a escolha livre escolha. Bom, e nós temos uma surpresa agora, que é um sorteio surpresa, na verdade. Isso vai dar direito ao quê, Vitor? 100% de bolsa num dos cursos do LabGIS. Vitor vai explicar como é que funciona. Boa tarde. É o seguinte, eu coloquei 2 bolsas 100% debaixo de uma das cadeiras aí. Por favor, olhem. Tem um papel que está colado no fundo de uma das cadeiras. Quem achar, bolsa de 100%. Uma ganhadora. Pode descer aqui, por favor. Por favor, os ganhadores. Por favor. Já foram as 2 ganhadoras aqui, encontraram as 2 bolsas de 100% em qualquer curso do Sistema LabGIS. Por favor, deixem aqui os seus contatos com o Vitor. Lembrando que no final nós faremos mais um sorteio, né, com 2 bolsas, nesse caso de 50% em qualquer curso do Sistema LabGIS. Dando continuidade, então, aos nossos temas, nós teremos agora o tema Vantes e novas possibilidades, também uma tendência no mercado, uma nova tecnologia que tem ganho mais espaço, cada vez mais é utilizada, é uma alternativa muito interessante em diversas aplicações. Nós vamos vê-las, né, essas possibilidades, e um pouco mais sobre o Vant. Vai falar para nós o Luiz Dalbello. Luiz Dalbello tem graduação em Engenharia Cartográfica, é mestre em Geodésia Espacial pela Unesp de Presidente Prudente, e ele é gerente de vendas para produtos de alta tecnologia da Santiago e Sintra. Luiz, pode ficar à vontade. Boa tarde a todos. Gostaria de inicialmente agradecer a organização do evento pelo convite, a todos os participantes online, pela presença. Então,
como o Rafael falou, nós vamos fazer uma apresentação para vocês um pouco do que são os vantes, né, para a área de levantamentos. E algumas informações sobre aplicações e como que é o funcionamento. Então, o que é um vante? A definição retirada aí de uma circular da ANAC seria essa, né? É um veículo que transporte uma carga útil e que voe sozinho e que não necessariamente sirva apenas, não sirva apenas para fins recreativos, né? Que tem alguma finalidade útil. Isso pode ser qualquer aeronave, de asa fixa, de um helicóptero, um quadricóptero, um balão, um dirigível, enfim, qualquer coisa que voe de forma autônoma com uma carga útil. Essa definição, acredito que ainda vai mudar, ainda tem vários conceitos, existem vantes que decolam e pousam sozinhos, existem vantes que precisam de um operador para decolar, por controle remoto, existem vantes que você precisa pousar por controle remoto, ele faz um plano, ele segue um plano de voo automático, mas por GPS, mas ele precisa de um piloto de pouso. Então, acho que ainda nessa própria circular da ANAC, eles comentam que algumas definições já foram reescritas e isso ainda com certeza irá conceito novo, né? Relativamente novo. Alguns anos já no mercado, existe no mercado mundial, no Brasil, esse ano que isso tomou uma proporção maior. Então nós temos vantes dos mais diversos tipos, né? Alguns vantes necessitam de rampas de lançamento, necessitam de uma pista, muitos deles são para as mais diferentes finalidades que não a de levantamento. Por exemplo, o início disso tudo foi a questão de vantes que levam a bordo equipamentos militares, né, para finalidade de guerra. Como muitas tecnologias surgiram no mercado por questão das guerras, né? E, no nosso caso em específico, nós temos a necessidade de olhar o mundo de cima, né, para ter um mapeamento de maiores áreas e de uma forma mais abrangente. Então, o VANT na cartografia ou na nossa área, né, em específico, ou até mesmo para o sensoriamento remoto, ele tem uma finalidade, a gente está trabalhando com VANTs para essa finalidade. Então, uma coisa que é de salientar, o pessoal fala assim, nossa, agora com o VANT, então acabou com a imagem de satélite, acabou-se a utilidade da fotogrametria terrestre, né, da fotogrametria, da aerofotogrametria. Não, eu acho que não, como muitos profissionais do mercado concordam que não, assim como quando saíram os satélites de alta resolução se falava que a aerofotogrametria podia se extinguir, isso já faz já tem décadas e até hoje a fotogrametria está aí, a aerofotogrametria está aí. Então, o VANT, ele tem a finalidade de levantar pequenas áreas, né? Hoje, os VANTs existentes têm a capacidade de levantar pequenas áreas numa grande taxa de revisita. Você tem uma flexibilidade de fazer o voo, você leva um equipamento dentro de um carro, chega perto da área que quer levantar e faz esse levantamento. Então, quando a gente fala de levantamento para uma área maior, um município inteiro, um estado inteiro, né, você tem que ter o apoio, aí você tem que utilizar talvez a aerofotogrametria. Ou um país inteiro com imagens de satélite. Impossível de fazer com VANT. Né? Lógico que, com o passar dos anos, a tendência é que VANTs que tenham maior payload venham para o mercado e que tenham capacidade de maior autonomia, levantar uma área maior, né? Mas mesmo assim acho que tem mercado para todo mundo aí. Em específico eu vou apresentar para vocês aqui um equipamento chamado SwingletCam. Esse equipamento ele é de um fabricante suíço, a empresa é a SenseFly. A SenseFly ela foi fundada em 2009 por um grupo de pesquisadores da Escola Politécnica da Suíça.
é um grupo de engenheiros, engenheiros de inteligência artificial, engenheiros de mecânica. Então eles têm, aí foi uma equipe que, lógico que deveria ter pessoal aí de mapeamento, posicionamento, cartógrafos, né, os similares cartógrafos de lá, trabalhando dentro desse projeto aqui. Então, em 2009, eles montaram uma empresa e começaram a comercializar esse equipamento. O equipamento ele é feito de isopor. Tem, aqui internamente ele tem um GPS, uma placa, né, uma placa de GPS com um sisteminha inercial. Nem sei se eu diria um sistema inercial, um sistema que dá ali algumas das rotações nos eixos, né? Nada de alta precisão. Até perguntaram, né, em outras apresentações qual que é a acurácia. O GPS que vai aqui é um GPS com a precisão de um GPS autônomo, não tem pós-processamento. E ele serve tanto para posicionar as imagens, quanto para fazer a navegação em tempo real. Ele e o sistema inercial. Tem um tubo pitot, você tem aqui o motor, a câmera é uma câmera Canon de 12 megapixels, não tem parâmetros de calibração. No entanto, vocês vão ver que os resultados obtidos com o equipamento ali, eu vou mostrar mais para frente, são animadores. Né? Os ailerons, você tem aqui os motores que movimentam os ailerons para subida, descida, curva, né? Enfim, fazer o plano de voo. O que mais? Bom, e é isso. Aqui você tem não sei se dá para ver aqui, tem um visorzinho que você, só olhando de cima mesmo, consegue ver um flag com informações da placa, né, quando ele está pronto para decolar e tudo mais. E isso aqui seria uma cara do software de controle dele em terra. Então, em terra, no notebook, você tem esse software conectado a um rádio wireless. Você baixa aqui uma imagem similar à do Google, daqui do sistema, ele utiliza o sistema da Microsoft ou da Nokia, você pode escolher, para ter uma ideia da área onde você está. E em cima dessa imagem você pode planejar um voo de uma determinada região. Aqui ele configura os waypoints, né, que são esses pontos de passagem que ele faz para seguir o plano. E aqui você tem um cockpit com informações de velocidade do vento, informações de altitude, informações da posição, como se fosse uma aeronave mesmo, bateria do equipamento. Né? E como que é feito o lançamento, como que é feita a decolagem desse equipamento? Como ele tem o sistema inercial, o operador chacoalha isso aqui 3 vezes para frente e para trás, ele liga o motor e ele simplesmente lança isso para o alto. O equipamento, então, decola automático e, posteriormente, ele tem a capacidade de seguir essa rota, uma rota pré-definida, de forma totalmente automática. Você configura a resolução da imagem, que pode ir de 3 centímetros até 30 centímetros, uma altitude mínima de 100 metros até 800, 900 metros. Então, a partir da resolução e da sobreposição que você configurou, ele define, então, a largura entre as faixas, o tamanho das faixas e a posição que se vai tomar as fotos. O equipamento ele é dotado também de uma inteligência bastante interessante. Você tem aqui uma fence de segurança, onde, por acaso, o operador mande ele para uma área muito distante, onde ele veja onde pode ocorrer o risco de acabar a bateria, enfim. Ele batendo essa fence aqui, ele volta para o ponto de origem, avisando que ele está excedendo um limite. Aqui só a ilustração. Aqui é uma imagem do ponto de lançamento, ele sobe numa espiral, né? E depois no pouso ele também desce em uma forma espiral em torno e toca o solo em algum ponto dessa espiral. Aqui, o que vocês estão notando? Aqui ele está saindo um pouco da rota por conta do vento, ele resiste a um vento de até 18 km por hora aproximadamente, 6 metros por segundo, mas essas informações você consegue visualizar aqui no cockpit. Ele te dá nível de baterias, ele te avisa quando a bateria está acabando, se ele precisa ver que é seguro, que não é mais seguro continuar voando, você define um plano de voo maior do que ele poderia, ele automaticamente volta para o ponto de origem e pousa automaticamente.
Que mais? Bom, é isso. Aqui tem um vídeo. Esse vídeo vai ilustrar aí como que é a operação, os passos aí de operação desse equipamento. Ah, não tá indo. Vou colocar o microfone perto aí. Tem um som, mas é só uma musiquinha para ilustrar. Põe. É. Você pode alterar o plano de voo em tempo real. Ele altera automaticamente a posição. A câmera ela abre a lente e fecha na tomada de cada foto. Ele também, ali não dá para ver, mas na tomada de cada foto ele desliga o motor para evitar ruído e arrastamento também, para tirar uma foto de forma que não tenha vibração. E o pouso, como falei para vocês, ele vem naquela espiral e pousa. Então, tanto a decolagem quanto o pouso de forma automática dentro desse raio aí de 30 a 40 metros. Colocou na caixa, embora. 30 minutos você tem levantado uma área, você pode levantar uma área aí de 100 hectares até uns 4 quilômetros quadrados em um único voo, dependendo da altitude que você faz. E aí o resultado depois, eu vou falar um pouquinho do software, existe um software que gera os ortomosaicos e bem como o modelo digital de elevação da área levantada. Para ilustrar um pouco do resultado, tem um outro vídeo. Então foi um voo realizado em 24 minutos, 85 imagens. O pessoal utilizou o software Global Mapper para extrair curvas de nível do modelo digital de elevação levantado. Então aqui já é o ortomosaico de uma área de uma pedreira. O modelo digital de elevação, de onde você pode aí extrair as informações que a gente está acostumado a extrair de um modelo como esse. Perfis, curvas de nível, até mesmo volumes. Né? No entanto, volume a gente ainda está avaliando qual que é a precisão desse volume determinado. Né? Nós estamos falando aqui de aerofotogrametria. Né?
Bom, então uma vez que você fez o levantamento, voou, as imagens ficam gravadas no cartão SD da câmera, baixou essas imagens, você tem um software que você carrega as imagens, carrega um arquivo de posições e as orientações, né, os parâmetros de rotação de cada imagem tomada, e o software então se encarrega de processar e te dar de forma automática o ortomosaico. Né? É um software preparado para processar dados de Vant, porque na fotogrametria, quando a gente fala de rotações na imagem de 3, 4 graus, a gente já está quase excedendo o limite do que seria permitido ali. Né? Lógico que isso tudo tem uma relação com a altitude de voo e tudo mais, no entanto, com o Vant, devido à leveza, devido ao tamanho do equipamento, as rotações sempre são maiores do que isso. Então, o método de ajustamento empregado nesse software, ele é um método que está preparado para considerar isso. Né? Inclusive, para fazer um processo de calibração, de autocalibração da câmera, onde parâmetros de distância focal, distorção da câmera, todos os parâmetros que, em geral, de uma câmera métrica traz, o software ele estima no ajustamento. Então, para se ver que o algoritmo por trás disso aqui é um algoritmo bastante potente, né? É algo fruto aí de pesquisas recentes e tudo mais. Isso aqui é a cara do sol. Um botão você entra com as imagens, no outro você entra com o arquivo, clica num botão, Start, processar. O software, até bem pouco tempo, ele só tinha duas versões, que eram o processamento na nuvem. Né? O cliente ele poderia mandar o conjunto de imagens coletadas, é um serviço que você pagava anual, mandava o conjunto de imagens e um servidor lá na Suíça processava e te devolvia os resultados, o ortomosaico, o DTM, o DSM. Tinha um serviço que te provia só o ortomosaico, um outro que, além do ortomosaico, arquivos com informações do modelo digital de elevação, bem como arquivos aí que compatibilizavam esses resultados com outros softwares de aerofotogrametria. E hoje nós temos também uma versão desktop, que você pode processar numa máquina no seu próprio escritório. Falando um pouco das aplicações, bom, as mais diversas aplicações. Né? A gente tem desde aí de gente que quer só para ter uma imagem da fazenda dele, ele quer botar num quadro na parede, até mineração,
Testando. Testando. Eu dei pause na apresentação, talvez seja isso. Saí do pause. Testando. Continua. Tá. Bom, então vamos lá. Mas tranquilo, tudo que eu for falando vocês vão escrevendo aí no webinar. Tá bom, então, vamos lá. Mineração, já falei, florestas. Aqui até uma aplicação interessante, não é no Brasil, isso é fora. O pessoal aqui mapeando a costa, né, o fundo do mar aqui, que é possível ver a água bem transparente aqui. Obras, isso a gente acha que é uma grande aplicação, um grande mercado. Uma cerca e os dois estavam discutindo, então perícia em termos de acidentes de trânsito ou perícia em termos de avaliação de um georreferenciamento. Né? Uma outra aplicação interessante seria, por exemplo, o levantamento de eventos, né? Eventos esportivos, eventos recreativos ou quais sejam, para finalidade de planejamento, para finalidade de publicidade, colocar uma foto de como que foi o evento do ano passado para que se divulgue no ano que vem, segurança. Né? Aqui um exemplo de um cliente nosso que já fez um trabalho com esse equipamento. No interior do Ceará, ele realizou o levantamento de uma parte de uma cidade para finalidade cadastral,
para que ele possa fazer para fins de cobrança de IPTU. Essa aqui é aquela outra demanda que eu falei para vocês. Ó. Isso aqui já é um caso também do Brasil. O cliente, da empresa, do cliente nosso Divante, ele tinha uma área para levantar, ele fez o georreferenciamento dessa área, aqui tinha uma área maior, e o vizinho aqui passou uma cerca nesse local. E aí a demanda era por esse triângulo aqui de terra que eles estavam brigando, que um falava, não, a cerca era aqui, não, a cerca era lá. Então, o gel foi feito em cima desse retângulo aqui, e utilizando uma imagem antiga do Google, pôde-se detectar que realmente no passado não tinha cerca ou divisão alguma aqui nessa área. Então isso serviu aí como parte da prova na demanda desse pedaço de terra. Aqui só uma foto maior. Um outro teste que nós realizamos com o equipamento foi a avaliação dele para levantamento, que precisão a gente conseguiria chegar num pontual, né? Você coletando coordenadas sobre a imagem ou extraindo um volume a partir da nuvem de pontos gerada por esse equipamento. Nós fizemos um voo aqui num pátio de minério, onde o voo foi com uma altura de 100 metros, resolução espacial de 3 centímetros, foram levantados aí e utilizados 11 pontos de apoio no processamento, né? E esse apoio foi levantado com RTK, ou seja, a precisão aí de 1 centímetro aproximadamente. E, além dos pontos de apoio, nós inserimos também na área outros pontos que não foram considerados no processamento do bloco, mas sim a título de comparação entre a coordenada que nós levantamos, extraindo a coordenada da imagem, e a coordenada RTK. Como vocês podem ver aqui, as discrepâncias ficaram abaixo de 45 centímetros, e essa aqui era a distribuição espacial desses pontos ao longo dessa imagem. Esse aqui é o DTM, com a imagem de sobreposição. Aqui essa é a sobreposição. E aí, para avaliação de volume, nós utilizamos essa pilha aqui. Essa aqui é a nuvem de pontos, é uma nuvem bastante densa que o equipamento gera. Ele tenta gerar um ponto a cada 1 pixel, a cada 2 pixels, para finalidade da determinação desse DTM. Em alguns casos ele não consegue gerar 1 por pixel, mas ele faz essa tentativa. Então é bastante densa, detalha bastante o terreno. E aí nós calculamos então, utilizando um software preparado para trabalhar com nuvem, o volume. Fizemos o levantamento também por método convencional, utilizando uma estação total. Não detalhando tanto como o Vant fez, né, mas levantando o pé, levantando crista, ou seja, as feições notáveis dessa pilha para poder ter o volume também. Foi calculado o volume e nós fizemos então aí uma diferença, qual que seria o percentual de diferença entre o volume determinado por um e outro. Nós chegamos a algo em torno de 3% na diferença de volume. Ainda vamos realizar outros testes, esse teste é um teste preliminar, essa pilha é uma pilha bastante irregular, a gente ainda quer testar isso em coisas irregulares, num pátio de minério com pilhas bem irregulares para verificar se isso foi mais do que a gente esperava. Bom, pessoal, isso era o que eu tinha para apresentar para vocês em termos do Divante. Só para relatar para vocês, a Trimble, que é um fabricante que a gente também representa, e é um grande participante aí do mercado mundial de equipamentos topográficos, equipamentos sensores aéreos, laser scanner, adquiriu recentemente uma empresa chamada Gatewing. A Gatewing, ela desenvolveu também um Vant, eu não tenho aqui em específico a apresentação hoje, mas é um Vant chamado X100. E por que eu estou contando isso para vocês? Nós vamos passar a trazer esse equipamento também para o Brasil. E para vocês verem que um grande fabricante como a Trimble adquirindo equipamento mostra que é um mercado que tem potencial e que é um equipamento, é uma tecnologia que veio para ficar. Assim como a gente viu os primeiros receptores RTK há 7, 8 anos atrás, sei lá, 10 anos atrás, e na época um equipamento RTK era uma novidade,
eu acredito que o VANT será a mesma coisa. Hoje o mercado brasileiro ele absorve dezenas ou centenas de equipamentos de RTKs por mês ou por ano, e acreditamos que o VANT vai ser uma ferramenta do dia a dia, nos levantamentos e tudo mais, né? A SensiFly é um fabricante pequeno, mas tem um produto bastante interessante. E hoje nós temos as grandes empresas já todas olhando para essa tecnologia, né? Então, é uma tendência de mercado e, como comentou, a gente tem aí grandes expectativas, né? Vamos ver o que será. Muito obrigado. A gente abre agora um espaço para perguntas ao Luiz Dalbello. Alguém? Perguntas? Manifestação? À frente. Arthur, microfone. Luiz, por favor, eu queria ter uma ideia de custo atual, por exemplo, comparando com uma imagem, por exemplo, por quilômetro quadrado, qual seria o custo? Sempre considerando que quanto maior a área, menor o custo. Né? A gente ainda não fez um cálculo, por exemplo, do custo por quilômetro quadrado levantado. Até não é uma coisa tão difícil de se fazer, né? Mas a gente não chegou a parar para fazer. De repente alguém a nível mundial já até tenha feito. Mas realmente o custo de uma área levantada com o equipamento ele vai chegar até um determinado. Ou seja, a relação custo-benefício, que acho que seria o ponto que a gente gostaria de chegar, né? Dependendo do tamanho da área, não vale a pena fazer o levantamento com o VANT. Dependendo do tamanho da área, vale a pena fazer o levantamento com o VANT. O custo do equipamento em si gira em torno de R$140 mil, ele e o software desktop, né? Mas, então, dali você teria como, você pode realizar diversos voos com esse equipamento, né? Então, teria que fazer uma avaliação que eu entendo assim, até que ponto compensa você fazer utilizando o VANT e até que ponto compensa você contratar um voo, né? um levantamento. Não sei se era essa o intuito da pergunta, mas só para dar uma ideia, a gente não tem ainda uma estimativa do que seria o quilômetro quadrado levantado com o VANT. Então, o equipamento com o software e a câmera simples, R$140 mil. Por volta desse valor, depende dos acessórios e da... Tá. Obrigada. Nada. O microfone está chegando. Boa tarde. Boa tarde. Tu comentou que a ANAC define o VANT, né? Eu quero saber quem é que regulamenta, licencia, autoriza esses usos, quem autoriza a pesquisa, se existe esse processo, esse procedimento, e quem é que define com essa licença, se tiver, as áreas, os fins, e se existem outros órgãos envolvidos. Acredito que a ANAC e o DCEA, né, vão estar envolvidos, né, na autorização de um voo. Hoje, para você fazer um voo, você tem que pedir uma autorização para o DCEA regional para poder fazer, de acordo com essa circular que existe, a AIC 2110, alguma coisa assim, eu não me lembro direito o nome, você tem que pedir uma autorização para o DCEA. Eu não sei te dizer se tem mais algum órgão envolvido, mas seriam os órgãos responsáveis pela aviação no Brasil, né? E por questão de segurança. Hoje, a legislação, a regulamentação e normas de que tipo de VANT ou que tipo de área, ela é bem escassa ainda. A gente não tem uma lei ou uma norma que regulamente todo tipo de equipamento. Existe essa norma,
essa AIC, que dita algumas diretrizes, que você tem que seguir alguns requisitos mínimos. Sempre pedir autorização para fazer o voo, né, seja qual for a área, e uma recomendação para não voar sobre áreas densamente populadas ou cidades e tudo mais, né? Então, vai um pouco contra ali, o cliente já até fez um levantamento sobre uma cidade, então, mas a gente sempre avisa, a gente sempre orienta o cliente a não realizar voos sem a autorização do DCE. Ok, mais perguntas? Aqui na frente. Tá, sequência lá, a gente parte. Boa tarde. Miriam, do IBGE. A nossa preocupação, quando a gente está fazendo o levantamento, principalmente das áreas de concentração da população, para poder melhorar a base territorial de pesquisa, principalmente os aglomerados rurais, que são as povoações que ficam em áreas rurais, etc. E tal. Eu não entendi. Dos o que rurais? Desculpe. Aglomerados rurais. Tá. Então, são os povoados que ficam geralmente situados em área rural, mas que a gente tem uma dificuldade muito grande, principalmente pela presença de nuvens. Quando a gente pega, por exemplo, o litoral do Nordeste, Pernambuco, Paraíba, a gente se depara muito com essa realidade. Eu queria saber, dentro desse custo aí de 140 mil, qual é a capacidade de você processar, de repente, quantos voos a gente tem de autonomia para esse tipo de levantamento, né? E aí eu estou entendendo que nessas áreas talvez a gente não precise dar, ou então seja mais fácil conseguir a autorização para o voo, porque eu não estou voando sobre cidades. Geralmente eu estou voando sobre áreas isoladas em que eu tenho cobertura de nuvens que me impossibilitam o uso geralmente de imagens de satélite existentes. De uma aeronave, né? Isso. Então, o equipamento ele tem uma autonomia de meia hora de voo. Isso você consegue levantar até aproximadamente, dependendo da altitude, até 4 km quadrados por voo. Desceu, trocou a bateria, lançou de novo, mais meia hora de levantamento. Tá? Dependendo da logística da área, se você tiver como ter pousos e decolagens de forma a formar um mosaico de diferentes mosaicos, é possível fazer. O software, inclusive, na verdade, depois ele... desde que você considere que entre uma área levantada e outra haja sobreposição também, né, faça um planejamento de voo um logo ao lado do outro, ele pode processar, com a mesma altitude, ele pode processar vários voos. Acredito que parece que a alimentação do software é em torno de 5.000 imagens, né, muita imagem, é uma área bastante grande. Né, então, você poderia levantar aí uma boa área, não sei te precisar exatamente, com 5.000 imagens em cada tipo de resolução, quanto seria a área coberta para cada tipo de resolução. Né? Mas é uma área bastante considerável para um VANT. Né? Última pergunta. Isso. Última pergunta. Maria de Fátima. Uma pergunta era o que ela perguntou, mas acho que não ficou bem entendido para a gente. Para mim não ficou. O tempo útil, né, do equipamento. E outra coisa que eu não consegui também entender, se os voos ficam pela responsabilidade do cliente que compra ou se a empresa faz a administração desses voos. Não, a Santiago não trabalha com a prestação de serviço, ela só trabalha com a venda do equipamento. Você entende direito a duração do equipamento, ou seja, a vida útil do equipamento? Então, é um avião, né, está sujeito a quedas, aí como qualquer avião. Lógico, tem todo o procedimento ali para você aumentar, prolongar e não ter quedas que danifiquem o equipamento. A gente sabe, tem relatos de clientes no mundo que já fizeram mais de 200, 250 voos, ou seja, o mais crítico é o pouso. Né? Dependendo da superfície que você pousa, ele tem que ser o mais plana possível, tem que ser, de preferência, se for num gramado ou alguma coisa do tipo, seria o ideal. Quanto mais áspera a superfície, ele é feito de isopor, ele vai danificando ali por baixo e isso tem uma vida útil. Ou se ele se choca com um muro, então tudo vai do cuidado na hora da operação e do pouso. Mas a gente tem relatos aí de perto de 300 pousos
um cliente que tem usado intensamente. Aí depende do espaçamento entre os pousos, não sei de estimar uma duração em tempo, né? 1 ano, 2 anos. A gente já chegou a fazer em treinamentos internos que a gente fez, num único dia eu fiz 30 pousos. No gramado, na área de grama, você não tem praticamente dano nenhum, porque ele é muito leve, apesar de ter uma aparência frágil, isso é feito de isopor, você fala, poxa, deve quebrar fácil, né? Mas ele é muito leve, ele pesa meio quilo e o pouso é muito suave. Na grama, então, ele pousa praticamente intacto, então você olha por baixo dele e não tem nenhum dano. A gente já notou que pousando no asfalto ou pousando numa área onde você tem a brita, isso é muito mais agressivo. Então vai depender muito da sua área de pouso. Tinha outra pergunta? Não era essa? Não sei se esclareceu. Tá. Ok. Estevam, tem pergunta online? Uma pergunta. Ok. Pergunta aqui do... Só um momento. Renato do Prado. Eu gostaria de saber quanto ao software de pós-processamento dessas imagens e que empresas fazem esse tipo de trabalho atualmente. Tá, o software de processamento, ele é um software chamado PostFly Terra 3D. Tá? É o software que é vendido junto com esse equipamento. Existem outros softwares de pós-processamento. Como eu comentei na apresentação, é importante que seja um software preparado para processar dado de Vant. Não que não seja possível importar as imagens num software como, por exemplo, o LPS ou o WordPress. É possível, no entanto, para você fazer a montagem do bloco dá muito trabalho por conta que você tem que enganar o software. Não tem parâmetros de calibração, não tem as informações necessárias para que você entre, que o software entenda. As rotações das imagens são maiores do que o usual, então você tem que ter muita edição manual. A gente já chegou a fazer testes onde um bloco de 15, 20 imagens levou mais de um dia para conseguir um resultado, né? Então é um bloco pequeno e daria muito trabalho. A gente fornece, tem empresas, tem clientes já no mercado brasileiro prestando serviço, utilizando esse software fornecido e outros softwares também. Não sei se cabe citar cada uma das empresas, mas depois, se ele quiser contactar a gente pode indicar uma empresa que faça o trabalho, se ele estiver interessado num trabalho em específico. Ok, então, muito obrigado ao Luiz Dalbello pela participação, pelo trabalho. Agradecemos a contribuição aqui conosco no GGB 2012. Eu que agradeço. Muito obrigado a todos.